Bom, pessoal, vamos para a história agora, né? A nossa aula de ontem começou na 187. Aí na 189 tinha um quadro de relação, vou mostrar para vocês o gabarito, tá? Para vocês fazerem a correção. Muito bem. Aí depois na página 190 ele pergunta assim: que impactos você imagina que esse conflito provocou na vida das crianças do Sudão? Então a gente estava falando sobre os sudanenses que fugiram, né, por conta de uma guerra civil. Claro que essa resposta é uma resposta pessoal, é o que você acha, o que você pensa, né? Mas eu acho que a gente pode falar sobre as dificuldades de se viver em um país em guerra, né? Onde eles passavam por muitas situações de violência, de falta de tudo, carência, né? Falta de família, falta de casa, falta de estudo, falta de comida, falta de saúde. A vida, o medo de perder a vida, né? A falta de liberdade, de não poder sair, de não poder andar na rua. Então, tudo isso são impactos de uma guerra. Imagino que você tem que ir para uma região diferente da sua, com uma língua e cultura diferentes. Que dificuldades você acha que enfrentaria? Aí também a resposta é pessoal. Né? Eu nunca fui para uma região com uma língua diferente da minha, mas eu já fui para um outro estado. E o início não foi fácil, principalmente porque eu sentia muita falta da minha família. Como eu não conhecia ninguém no lugar, né? Eu fui sozinha. Eu me sentia muito sozinha, muito isolada, muito solitária e custei um pouco a me adaptar ao novo lugar, o tempo que eu morei em Minas, né? Mas depois que eu me acostumei, que eu conheci as pessoas, que houve uma troca cultural, aí eu gostei muito de viver lá, tenho até saudades de lá, né? Mas o início é bem complicado. E aí também a resposta de cada um, tá? Vamos ver então aqui na página 192, tem umas perguntas. De que forma as diferenças religiosas provocam a migração das pessoas? Normalmente isso está ligado à intolerância religiosa, né? Junto com problemas políticos. Então, se a religião ela tem relação com a política daquele lugar, as pessoas que não concordam com aquela religião, que praticam uma outra religião, geralmente elas são discriminadas e algumas vezes até de forma muito violenta. Então elas acabam fugindo para outras regiões. Como se deve agir com as diferenças religiosas, culturais, políticas e sociais? Também é uma resposta pessoal, mas eu espero que em todas elas, seja qual for a resposta que vocês deem, vocês incluam a palavra respeito. Né? Eu acho que respeito é a grande chave para isso. Muitas pessoas não podem permanecer em seu país, tornando-se refugiados em outros lugares. Escolha a alternativa que explica o que são refugiados. É a segunda alternativa. Pessoas que fugiram de seu país de origem devido a conflitos ou perseguição. Né? Então, essas pessoas não migram por vontade própria, eles migram porque estão fugindo. Certo? Na número 6, o nome de cada um desses legumes. Então, o primeiro é pepino, aqui é rabanete, batata doce e nabo. Tá? Pepino, rabanete, batata doce e nabo. Agora responda, você já experimentou algum desses legumes? É pessoal, eu já experimentei todos eles. A página 195 nós não vamos fazer. E aí a página para casa, né? Cite no mínimo 4 povos que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Nós temos vários, os indígenas, os portugueses, os africanos, os italianos, os alemães, os espanhóis, os japoneses, os sírios, os libaneses, os húngaros, vários, tá? Os portugueses iniciaram o processo de colonização no Brasil em 1530. Quais estratégias eles usaram para colonizar este vasto território? Então, eles enviaram pessoas para povoar o território e explorar as riquezas, né? Eram as chamadas capitanias hereditárias.
Ele dividiu, o rei de Portugal dividiu o território brasileiro em pedaços e pediu que cada pessoa que ele escolheu viesse para cá para tomar conta daquele pedaço, explorar riquezas, morar aqui e tudo mais. Construa uma linha de tempo com a média anual de imigrantes portugueses que vieram para o Brasil. Então, uma linha do tempo, a gente vai fazer uma linha, ele diz aí, ó, de 1500 a 1700. Vieram quantos? 3.500 imigrantes. Depois, de 1701 a 1760, vieram 10.000. Depois, de 1880 a 1967, vieram 17.500. Então, é só construir uma linha do tempo, tá? Com a média anual. Entre 1884 e 1939, qual foi o maior grupo de imigrantes vindos para o Brasil? Então, foi naquela época em que estava acabando a escravidão e precisava de pessoas para substituírem os escravos nos trabalhos de lavoura, certo? Então, eram os italianos. Aponte os principais motivos de imigração interna no Brasil no século XX. Então, foi por melhores condições de vida e trabalho, muitos fugindo do longo período de seca de diferentes estados do Nordeste, que lá tinha falta de água, de comida, né, e de tudo. Cite algumas regiões brasileiras que receberam migrantes japoneses, também está no texto. São Paulo, Manaus, Bastos, que é no interior de São Paulo, e Açaí, no Paraná. Complete o cronograma. Vou mostrar aqui para vocês também. Acho que dá para ver, não dá? Ó, origem, destino, identidade. Então, migração, origem, destino, cultura, assimilação, troca, identidade. Tá? Vamos para o resumo, então, agora. As mudanças para outros lugares modificam os espaços de vivência. Nessa unidade, você estudou que o fenômeno da migração acontece desde os primeiros grupos humanos do planeta Terra. Ao longo do tempo, diversos foram os motivos que levaram os seres humanos a se deslocar. Desde a busca por alimentos, abrigos e melhores condições de vida, até a fuga de guerras e outros conflitos violentos. Nesse processo de migrar de um local a outro, as pessoas levam consigo sua cultura e seus costumes. Elas também absorvem os costumes e as tradições do lugar em que passam a viver. Essa mistura de culturas, costumes, línguas e saberes modifica os espaços de vivência e acaba construindo uma identidade local própria. O Brasil, por exemplo, recebeu diversos povos de diferentes nacionalidades e etnias que vieram para cá em períodos distintos e pelos mais variados motivos. A riqueza cultural da nossa sociedade atualmente é resultado da mistura de costumes indígenas, portugueses, africanos, alemães, libaneses, italianos, espanhóis, japoneses, entre outros. E aí vem a hora de praticar. Segundo a análise do DNA de alguns fósseis encontrados até o momento no Brasil, foi formulada uma teoria de que os primeiros humanos chegaram ao território que corresponde ao Brasil há cerca de, letra B, 12.000 anos. Uma das teorias científicas sobre a ocupação do continente americano aponta que, na era glacial, o ser humano teria atravessado o Estreito de Bering entre o continente americano e o asiático. Essas regiões separadas por esse canal marítimo são, letra D,
Alasca e Sibéria. No Egito Antigo, dominava-se a técnica de mumificação das pessoas mortas. Esse conhecimento influenciou no desenvolvimento da letra C, medicina. O povo que detinha o segredo da metalurgia era o Cebanto. Em relação à dominação portuguesa sobre a população nativa no território brasileiro, é correto afirmar que, letra A imposição do idioma falado em Portugal foi uma das formas de dominação. Número 6. Em que condições os povos africanos vieram ao Brasil durante a colonização portuguesa? Letra D. Como escravizados para executar trabalhos forçados. Tá fácil essa matéria, né? Então, na prova vai cair, na avaliação vai cair só o livro 4. Então, essa parte do começo da humanidade na África, de como ele se espalhou pelo mundo, as hipóteses, né? E depois os movimentos migratórios durante a colonização, até os dias de hoje, as fugas, os refugiados, as guerras, esses assuntos todos que nós estamos tratando. Combinado? Um beijinho e até daqui a pouco na aula de matemática.